Por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10, na Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Até aí. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos agora, Pai, de nos reunirmos como teus filhos ao redor da tua palavra, aprender de ti, Senhor, meditar nas santas escrituras. Por isso nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor, e que essa verdade seja gerada nos nossos corações e que o Senhor levante aqui um povo cheio da autoridade do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí começamos semana passada uma série de mensagens que nós chamamos de Faça de Propósito, né? Nesse mês de aniversário, nós estamos falando disso, sobre tudo que nós viermos a fazer, nós possamos fazer de propósito, com uma intenção por trás de cada ação nossa. Na vida de um discípulo de Jesus, nós entendemos que não há coincidências, não há acasos, escolhas aleatórias, mas que nós, em cada decisão nossa, em cada fala, em cada ação, nós devemos ter uma intenção clara e objetiva. A nossa intenção deve ser revelar o Senhor Jesus, comunicar esse reino que nós pertencemos, em cada ação, em cada ato nosso, cada passo no nosso dia a dia. E essa razão de nós fazermos tudo de propósito é o que está ali em Gálatas 2,19, quando Paulo vai dizer isso. Ele diz: olha, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então todas as nossas ações têm essa intenção por trás, revelar o Cristo que agora vive em nós. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Se você entregou, Cristo Jesus vive em você agora. Ele habita em você. Já não é mais você que vive, mas é Ele vivendo através de você. Então, na primeira palavra aqui, né, da semana passada, só para a gente relembrarmos aqui, nós falamos que a primeira palavra veio para dizer que nós estamos em missão, né? Nós temos uma missão nesse mundo, levar a reconciliação de Deus, entre Deus e a humanidade, né? Que nós somos embaixadores, né, em nome de Cristo. E o embaixador, então, ele tem um serviço a ser feito, que é reconciliar pessoas com Deus. Ele carrega uma mensagem, o evangelho da paz, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A forma como nós temos paz com Deus é crendo no evangelho. E ele também tem uma representatividade. O que é isso? Ele representa Cristo onde ele está. Ele representa Cristo e o seu reino. Então nós somos esses embaixadores, com um serviço a ser feito, carregando uma mensagem, representando alguém. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Recapitulei rapidinho? Já lembrou? Deu para relembrar aí?
E aí, então, nessa palavra de hoje, eu gostaria de meditar com você na segunda mentalidade que a gente tem que ter para fazer tudo de propósito. Então, a primeira é porque nós estamos em missão. E o segundo entendimento que nós precisamos ter para fazer tudo de propósito na nossa vida é entender que nós estamos numa batalha. Você está em uma batalha, se você não sabia. Se o nosso primeiro ato é cumprir uma missão, reconciliar pessoas com Deus, nós temos que entender, à medida que nós avançamos nessa reconciliação, nesse propósito, nós vamos ter uma batalha. Nós vamos enfrentar uma batalha para que isso aconteça. Há um conflito entre o império de trevas que se opõe a esse desejo de Deus. Deus, ele deseja reconciliar pessoas com ele. Deus deseja que todos voltem à sua presença. E existe um império que reina neste mundo, que se levanta para tentar impedir que isso aconteça. Essa é a batalha que nós enfrentamos. Há esse conflito desse império de trevas, desse curso desse presente século, sabe, das forças que regem esse mundo mal contra o reino eterno de Deus. Isso é real. Nós estamos no meio dessa batalha, enquanto o reino de Deus vai avançando com paz, com justiça, com alegria, com liberdade, com amor, com vida. Há um império de trevas que está aqui resistindo para que o sofrimento, a dor, o ódio, a escravidão e a morte prevaleçam, continuem existindo nesse mundo. Por isso, quando nós estamos aí, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, parece que nós começamos a receber uma certa oposição, uma certa resistência, uma certa perseguição. Parece que nós entregamos a vida e começa a vir uma espécie de ataques, uma resistência contra o nosso viver. E aí tem até aquela aparência assim, dizendo assim, nossa, parece que quando eu estava longe de Deus, parece que as coisas eram até mais fáceis um pouco. Parece que foi eu falar sim para Deus, começou só a vir luta, só vir desafio na minha vida. Sabe, isso acontece porque nós estávamos debaixo de um jugo de escravidão. Nós estávamos debaixo de uma escravidão do pecado e de Satanás. Nós estávamos ali sujeitos a ele. Mas na medida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos libertos disso. Nós somos resgatados, livres para caminhar e seguir ao Senhor Jesus. E aí nós passamos a carregar e representar tudo que representa, né, a destruição, o fim desse império de trevas. É por isso que nós enfrentamos resistência. Quando eles olham para nós, nós agora representamos tudo que é contrário ao curso desse império, desse mal. Nós representamos tudo que é o fim desse domínio mal. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com uma consciência de algo. Que cada coração que se converte ao Senhor representa o avanço e a influência do reino de Deus nessa terra. Cada coração que se entrega ao Senhor é como se o território do reino de Deus se expandisse nesse mundo. Está entendendo por que há tanta resistência, tanta oposição a nós?
Porque é esse reino avançando, expandindo a sua influência, o seu domínio, avançando sobre esse império de trevas, pondo em fim o seu domínio, a sua influência má. Por isso que uma pessoa ou um grupo de pessoas fora de Cristo Jesus, sobre elas há esse domínio espiritual mau, essa influência do mal que as leva a fazer más escolhas, que as impede de escolher a liberdade em Cristo. Tanto que ali em 2 Coríntios 4:3, Paulo vai dizer isso, fala, olha, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo, olha, o Deus deste século, esse domínio mau, ele está cegando o entendimento das pessoas, impedindo as pessoas de ter uma revelação de quem Cristo é, deste evangelho que é uma mensagem de reconciliação, de paz com Deus, de salvação. É essa a realidade. Então nós que cremos em Jesus, nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados para transformar essa realidade, para mudar esse quadro. Nós somos chamados para mudar, reverter essa situação, essa cegueira, para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher o nosso Senhor, escolher essa libertação. Por isso que a missão é levar uma mensagem sim de reconciliação, mas algo precisa ser mudado para que essa mensagem caia em terra fértil, para que as pessoas tenham o seu entendimento iluminado e tenham a revelação de quem Cristo Jesus é de fato. Então aqui está a nossa batalha. E aí é o versículo que nós lemos para abrir essa mensagem. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui, olha, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, não é contra um ser humano, mas é contra um sistema do poder do mal que está influenciando essas pessoas, dominando essas pessoas. A palavra de Deus está nos revelando aqui que há uma hierarquia nesse poder maligno sobre localidades, sobre pessoas, queridos. A conversa aqui nessa noite é sobre isso, sobre domínio e influência. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. A nossa luta, Paulo está dizendo aqui, não é nesse mundo natural, não é no que você vê com seus olhos, mas é nas regiões celestiais, na realidade espiritual. Tanto que ele mesmo vai dizer em 2 Coríntios 5:7, porque não andamos por fé, nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós devemos ter a mentalidade que há uma batalha sendo travada, onde nós estamos sendo resistidos. Porque muitas vezes nós temos a intenção que é também ao contrário, né? É como se nós estivéssemos paradinho aqui, fechadinho entre nós, e nós estamos sendo atacados. Mas o que a palavra nos ensina é que, na verdade, nós estamos avançando. Nós estamos indo, nós estamos movendo, nós estamos sendo resistidos. Onde o domínio da realidade do reino de Deus está avançando, sobre aonde ainda persiste o império de trevas. É sobre isso que se trata. O domínio do reino de Deus está avançando, onde ainda persiste o império de trevas. Nós estamos aqui reconquistando o território para Deus. E aí eu queria te alertar nessa noite que nós não podemos ser inocentes, nem ignorantes
a respeito dessa realidade. Não dá para ser inocente a respeito disso. Há uma realidade no reino dos céus. Há algo além do que nós vemos. Na verdade, tudo tem início no alto. Vocês estão comigo? Tudo tem início no alto. Do alto para baixo. Do céu para a terra. Do espiritual para o natural. Esse é o princípio. Lembra quando Deus vai criar todas as coisas? O que Ele cria primeiro? Foi feito céus e terra. Tudo começa no alto para baixo. Dos céus para a terra. Do espiritual para o natural. Então, se nós queremos ter uma realidade transformada onde nós vemos, onde deve começar a mudança? No alto, no espiritual. Na onde nós não vemos. Queridos, as dores e as fraquezas que nós temos no mundo hoje são fruto, é resultado de uma decisão espiritual de um rapaz chamado Adão lá no Éden. Deus coloca um fruto palpável, um fruto visível e diz: no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Adão mordeu aquele fruto, comeu, ele e a sua esposa. Ele morreu, caiu duro naquela hora para trás? Não. Mas naquele dia a morte entrou no mundo. Uma decisão espiritual trouxe o resultado de dor, fraqueza, luta, sofrimento nessa terra. Nós estávamos conversando nessa semana, no almoço eu ainda falei isso, até a natureza sofre com a decisão do pecado ter entrado no mundo. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Para que ela aguarda? Para que ela também seja redimida, seja voltada ao domínio de paz, de justiça e alegria que representa o reino de Deus. Todas essas tragédias, esses caos que nós vemos, essa natureza desequilibrada é fruto da maldade que entrou no mundo. Toda a criação sofre. Mas foi a partir de uma decisão espiritual. Então nós conquistamos as nossas batalhas no mundo espiritual, para que essa realidade reflita aqui no natural. Amém? E é por isso que nós oramos. Primeiro, para alinhar o nosso coração com o coração do Pai. E o segundo é para mudar essa realidade, mudar o céu sobre nós, para que isso venha e reflita aqui no natural. Mateus 6,10, o Senhor Jesus nos ensina a orar de que forma? Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. É trazer uma realidade que está nos céus aqui para a terra. Os céus sobre nós precisam ser conquistados para que a terra diante de nós nos seja concedida. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Queridos, quando nós oramos, há um movimento nos céus. Quando a igreja de Deus começa a orar, os céus se movimentam. O maior exemplo é Daniel 10:10. Daniel se dispõe a orar, buscar entendimento em Deus, e a palavra vai revelar que houve um movimento nos céus, houve uma ordem dos céus: vai lá, anjo meu, responder ao meu servo Daniel. E aí o texto vai nos revelar que houve um conflito nos céus para que a resposta da oração de Daniel chegasse. O anjo vai dizer aí: olha, eu desde o primeiro dia que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus, foi me dada uma ordem. Mas o príncipe da Pérsia, que não era o príncipe lá do reino da Pérsia, não. É um principado. É isso que Paulo está falando aí em Efésios. É um poder, é uma potestade que havia no ar, nos céus, sobre aquela nação. Se põe a resistir a uma ordem de Deus. 21 dias houve uma peleja nos céus para que a resposta da oração de Daniel chegasse aqui na terra, manifestasse no natural.
Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Um homem se põe a orar para compreender o que ele tinha tido uma revelação de Deus. Os céus se movem em direção a essa resposta. Há uma batalha nos céus até que a resposta vem. Daniel orou e a realidade do céu sobre a Babilônia mudou, transformou. Um principado que dominava sobre aquele lugar foi derrotado para que a mensagem chegasse. O nosso papel como igreja é transformar os domínios do céu sobre nós, para que a vontade de Deus venha. É um tempo de nós levantarmos e clamarmos, segundo o querer de Deus, invocarmos o nome do Senhor, para que os céus mudem sobre nós, para que essa realidade natural que seja transformada. Estamos em missão, sim, reconciliar a humanidade com Deus, mas nossa batalha é remover o domínio das trevas para que isso aconteça. Por isso nós devemos fazer tudo com propósito, você entende? É hora da gente caminhar com a mente ligada nos céus, caminhar por essa terra com discernimento, entrar em lugares buscando compreender a realidade do domínio que está ali. Nós devemos ter a mentalidade de batalha e não nos conformar com a influência do mal. Tenha a mentalidade de batalha, amém? Não se conforme com a influência e o domínio do mal. Comece a entrar nos lugares, e se você contempla uma realidade do mal dominando sobre pessoas, sobre lugares, não se conforme com isso. É tempo de nós levantarmos e batalharmos, porque você é um embaixador de Cristo. E nesse nome nós temos a autoridade e poder necessário para destruir todas as obras do diabo. É no nome de Cristo. Não é na sua força, não é no seu poder, não é no seu entendimento, mas é pelo nome que você carrega e representa. O Senhor te levantou como embaixador dele nessa terra, e onde o embaixador está, ali o rei está representado. Por isso Cristo, quando caminhou por esse mundo, ele não se conformou com as obras das trevas, mas por onde ele passava, ele ia transformando essa realidade, ele ia mudando esse quadro. E da mesma forma nós hoje, nós temos que ter esse entendimento. Deus nos enviou como luz nesse mundo, e onde a luz está, as trevas não podem permanecer. É um tempo de nós sermos um incômodo para as trevas, querido. Onde nós chegarmos, nós tirarmos a tranquilidade das obras do mal, de avançarmos sobre essa realidade desse mundo, sabe, trazendo libertação, paz, amor, vida. Nós temos que pisar nos lugares e mudar a realidade daquele lugar. Nós não podemos simplesmente entrar e ver um lugar que está imperando a imoralidade, imperando vícios, imperando prostituição, e nós simplesmente lamentarmos e virarmos as costas e falar: esse mundo não tem jeito mesmo. É hora de nós entrarmos e clamarmos pelo Senhor, dizer: Senhor, reverte esse quadro, entra com a tua vida, muda, Senhor, muda essa situação, liberta essas pessoas, traz vida para esse ambiente. É nós, queridos, não são outros. O Senhor nos levantou nesse tempo para sermos instrumentos nas suas mãos, para abençoar essa terra. Eu me lembro quando nós estávamos fazendo lá aquele mirante de Santa Rita lá, quando nós fomos para entrar naquele lugar, era tomado pelo tráfico de drogas. Mas assim, a céu aberto, a luz do dia, ninguém de boa índole ia naquele lugar.
E nós fomos enviados para lá, para fazer aquele mirante lá. E eu lembro que nos primeiros dias, nós lá trabalhando, servidores lá trabalhando, e o pessoal traficando droga na nossa frente, como se nós não estivéssemos lá. Mas desde o primeiro dia que nós pisamos lá, nós começamos a orar pelo Senhor, clamar: Senhor, muda essa situação, liberta essas pessoas, que esse lugar não seja mais um império de vício, de domínio, de escravidão dessas pessoas, mas que o Senhor entre nesse lugar com a tua presença, que a tua luz brilhe aqui, que aqui seja um lugar onde as pessoas vão te louvar, vão contemplar a beleza natural desse lugar e engrandecer o teu nome, todos os dias, queridos, clamando isso. E conforme as obras iam avançando, o movimento foi diminuindo. Antes teve dia da droga não ter chegado, de fazer fila. Eu não estou exagerando, fila. É ou não é? Fila. Com mais de 30 pessoas em fila, aguardando a droga chegar. E conforme as obras foram avançando, nós fomos orando. E para a glória de Deus foi diminuindo. Aquelas pessoas já não foram encontrando lugar lá mais. E a realidade daquele lugar foi mudada. Famílias podem frequentar aquele lugar. E nós estamos precisando começar a orar lá de novo. Porque quer voltar. Mas é ir lá, invocar o nome de Deus. Nós precisamos entrar nesses lugares com entendimento. Eu me lembro também quando nós fomos visitar a Andréia, que não está aqui hoje, ali do Kennedy. Primeira vez que nós fomos na casa dela, eles chamaram a gente para ir lá, para orar pelo Davi, que não conseguia dormir. E cada casa que nós entramos com entendimento, principalmente com quem ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Quando nós vamos entrar, o entendimento é: Senhor, hoje nós estamos invocando o Teu nome dentro dessa casa. Senhor, nós estamos erguendo um altar aqui para o Senhor nesse lar. Nós estamos fazendo a Tua luz resplandecer sobre essa família. E nós oramos por ela. Nós oramos pelo Davi. E pela glória do nome do Senhor Jesus, hoje ela está aqui. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela testemunhou para nós, né, Samuel? No dia que nós fomos a visitar, que a vida dela é outra. Nós chegamos lá, irmãos, tinha uma imagem lá do tamanho da gasofilácea aqui na sala dela, maior que a sala da casa dela. E aí, última vez que nós fomos lá, ela testemunhou: olha, dei fim em tudo, aquilo lá não faz mais sentido para mim. O Davi nunca mais teve aqueles problemas para dormir. Agora, é poder numa pessoa em quem foi lá orar? Não, queridos, mas é um entendimento que há uma realidade espiritual que precisa ser mudada. Há um domínio de trevas que precisa ser removido. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. O Senhor coloca essa terra diante de nós e é tempo de nós avançarmos. E a nossa batalha é sobre os céus desse lugar. Preciso começar esse entendimento aqui, no nosso meio. O Senhor nos concedeu esse lugar, essa terra, e é tempo de nós mudarmos essa realidade. Quando nós entrarmos por essas ruas, na hora que você entrar por esse bairro, quando você vir por essas estradas, comece a invocar o nome do Senhor, comece a declarar: Senhor, entra aqui no Jardim Kennedy, muda o quadro desse bairro, muda a situação, remove os pontos de droga, Senhor, os lugares de prostituição, Senhor, entra aqui no São Bento, Santa Teresa, vem com a tua salvação, vem com a tua libertação, Senhor Deus, vem sobre o Tiradentes e muda a realidade dessas casas, dessas famílias, onde há conflito, onde há dor, onde há feridas. Vem com a tua restauração, vem mudando, vem transformando, vem passando com graça e com verdade. Esse é o teu chamamento, é isso que o Deus te levantou nessa hora. É tempo de nós nos posicionarmos, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores desse
nesse mundo tenebroso, e as nossas armas são poderosas em Deus para destruir toda a obra do diabo, para mudar toda a situação. É tempo de nós levantarmos, queridos. Faça tudo de propósito. Nós estamos em batalha. E aí, eu queria conversar com você, qual que é a tua mentalidade nessa batalha? Como que você tem que entrar nessa batalha? Como que você deve pelejar nessa luta? Tem uma forma de fazer isso. E aí eu quero que você abra outro texto comigo. Josué 1, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Houve um homem que foi levantado por Deus para conquistar um território para o povo de Deus. Esse homem se chamava Josué. Deus havia prometido uma terra para o povo de Israel. Deus faz essa promessa para Moisés, primeiro para Abraão, para Isaac, para Israel, depois através de Moisés. E agora o povo está nas portas para entrar nessa terra. E Deus já havia prometido essa terra para eles, mas eles precisavam conquistar essa terra. E Deus está aqui agora nesse diálogo com Josué, preparando a mentalidade de Josué para conquistar a terra. Eles estão ali nas portas, e Deus vai falar agora: Josué, é hora de entrar e conquistar. E Deus começa a preparar o entendimento dele para isso. Amém? E aí, só antes de nós lermos, eu preciso que você entenda que aqui o povo de Israel representa o povo de Deus, o reino de Deus. A terra prometida é a consumação do reino. Certo? Então, há o povo de Deus avançando para conquistar uma terra, para consumar o reino de Deus. E o que era necessário que para Josué, para conquistar aquela terra, é o que é necessário para nós conquistarmos esse mundo, para nós estabelecermos o reino de Deus nessa terra. Então Deus vai falar assim para Josué, todo mundo achou aí? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Então Deus já dá uma notícia. Moisés passou dessa, foi para a glória. Só antes de nós continuarmos lendo, você precisa entender que essa notícia não era uma novidade para Josué. Josué sabia que Moisés estava morto. Então o que Deus está falando para Josué aqui é o seguinte: Josué, as realizações, os milagres, os feitos que eu realizei através de Moisés, isso acabou. Moisés está morto. Agora é tempo, Josué, de você se levantar, você se posicionar. É um novo tempo para o meu povo. Moisés está lá enterrado, ou melhor, pelejar pelo corpo dele. Moisés está morto, é passado, agora é um novo tempo, é através de você, Josué. E aqui eu já quero abrir um parênteses com você para dizer que nós vivemos e vimos muitos homens de Deus realizar coisas grandiosas pela graça de Deus. Quantos heróis da fé passaram por essa terra? Quantos deixaram essa terra nos últimos tempos agora? Quantos homens de Deus foram para a glória? E aí eu quero te falar, eles estão mortos. E é um novo tempo. E chegou o tempo de você, meu irmão, você, minha irmã, se levantar. É tempo de Deus fazer através da sua vida. Você está nessa geração. O Senhor te pôs nesse tempo, nessa geração.
Como eu acabei de falar para as mães, Deus quer fazer um propósito novo na terra, Ele envia uma pessoa. Você foi enviado nessa terra, nessa geração, nessa hora, não foi em outro tempo, porque Deus quer realizar algo através da sua vida. É tempo de se posicionar, Josué. Levanta. Assume o encargo que Deus te deu. Amém? Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá do deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Então, qual que é essa mentalidade para nós travarmos na batalha? É o que Deus estava formando aqui em Josué. E aí eu vejo aqui na história de Josué que a primeira entendimento que nós precisamos ter para pelejar essa batalha nas regiões celestiais é entender que tudo já pertence a Deus. Só para você dar uma acordadinha aí, você pode repetir comigo? Tudo pertence a Deus. Olha o que ele fala para Josué no versículo 3. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Onde, Josué, você tocar com o seu pé, eu vou te dar. E aí alguém só pode nos dar uma coisa que lhe pertence, é ou não é? Então, o primeiro entendimento é isso, tudo pertence a Deus. Tudo já pertence a Ele. E nós estamos agora indo em nome dEle, requerer aquilo que já é dEle. Nós abrimos esse culto hoje dizendo isso, Salmos 24:1, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, é do Senhor. Então, eu ouvi uma frase do pastor David, lá de Piracicaba, e ele disse assim, não há um lugar que não pertença ao Senhor. Se ainda não pertence é porque ele não foi requerido para o reino. Não há lugar nessa terra que não pertença ao Senhor. Ele comprou todas as pessoas por um alto preço através do seu sangue. Agora o nosso papel é ir nesses lugares e dar essa informação. Esse lugar já foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é isso. É chegar em todo lugar e entender que esse lugar pertence a Cristo. E o nosso papel é requerer isso para o Senhor, para o seu reino, ter a mentalidade de herdeiro do reino e chegar aqui é a propriedade do meu Pai e eu vim requerer de volta. Se o Senhor Jesus comprou com alto preço, pelo seu sangue, toda a vida, existe alguém que está usufruindo de lugares e pessoas de forma indevida. E o nosso papel é ir lá e colocar as coisas no seu devido lugar.
todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Essa deve ser a nossa mentalidade na batalha, amém? Nós estamos indo em nome de Cristo requerer aquilo que é dele. E aí no versículo 5 diz aí: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Sabe o que Deus está falando aqui, queridão? Não é a respeito de você. Não é a respeito do teu poder e da tua influência, mas é porque eu estou com você. É o nome que você carrega. E eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar no meio dessa batalha, mas aonde você pisar, eu estarei com você. Eu irei com você. Quem olhar para você no mundo espiritual não vai ver o teu poder, as tuas imitações, mas vai ver o Cristo a quem você serve. Um dia Pedro tem uma revelação de quem o Senhor Jesus é. O Senhor Jesus pergunta: olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de quem o Senhor era, da autoridade que estava sobre o nome de Cristo. E aí em Mateus 16, 17, o Senhor Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós estamos avançando, nós estamos indo, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre o movimento da igreja. Quando essa igreja, sobre a revelação de Cristo Jesus, avança, não há obras do inferno que possa prevalecer contra ela. E ele ainda nos diz: olha, o que você ligar nos céus, chegar num lugar e dizer: este lugar está ligado com o reino dos céus, estará ligado. Mas se você chegar e dizer: isso não tem parte com os céus, também vai ser desligado. Essa autoridade está sobre você, está sobre mim e sobre você, meu irmão e minha irmã. Se você tem uma revelação de quem Jesus é, se você entregou a sua vida a Ele, essa autoridade está com você. O que você ligar nos céus será ligado na terra. O que você desligar aqui também será desligado nos céus. Tudo pertence a Deus e nós fomos enviados em seu nome. Então vai com esse entendimento. Onde você colocar a planta do teu pé e requerer isso para o Senhor, Ele vai te conceder. Mas lembre-se que nós não estamos falando do mundo natural, mas nós estamos entrando numa realidade espiritual. A segunda entendimento que nós precisamos ter é que não basta simplesmente ir então e falar, mas é necessário ter autoridade e ousadia. O Senhor Deus vai falar aí para Josué, no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra sobre o juramento que prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Nós precisamos ter força e coragem para pelejar essa batalha. Mas aqui não é uma força física, não é uma coragem natural. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Por isso Zacarias 4:6 diz: não por força
nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa força e coragem é gerada pelo Espírito de Deus em nós. Essa força que seja forte e corajoso, Josué. Para nós aqui hoje, ser forte, ter força, é nós entendermos que essa força, na verdade, ela é revelada na autoridade espiritual. É termos autoridade. Ser corajoso aqui para nós hoje é ter ousadia no Espírito. Sermos ousados, corajosos, termos franqueza, sem intimidação. Nós precisamos ter ousadia e autoridade. E aí sabe como que nós temos autoridade espiritual? Como nós ganhamos ousadia espiritual? Sabe como que isso é gerado? Como isso nos é concedido? O próprio texto que nós lemos aí já nos revela isso, já nos ensina. O Senhor vai dizer aí no versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Sabe como que você é forte e corajoso? Como que você tem autoridade e ousadia? A medida da nossa submissão é a medida da nossa autoridade. À medida que eu obedeço a Deus e me submeto a Deus, eu ganho mais autoridade e ousadia espiritual. A medida da minha obediência a Deus é a minha medida de autoridade espiritual. Sabe quando que nós nos sentimos fracos e amedrontados diante de uma realidade espiritual? Quando a nossa vida está em desobediência a Deus. Quando nós não seguimos a sua palavra. O princípio da autoridade espiritual está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade espiritual vem com uma sujeição à vontade de Deus, submissão ao querer de Deus. E isso me leva a resistir às ofertas do diabo. E isso vai me revestir de autoridade espiritual e fazer ele fugir de nós. Você já viu aquele ditado, assim como o diabo foge da cruz? Ele vai fugir de você. Porque sujeitar a Deus é tomar a tua cruz. Resistir às ofertas do diabo é tomar a tua cruz. A autoridade espiritual vem com a obediência a Deus. Tome cuidado, Josué, para fazer tudo segundo a lei que Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. A tua autoridade, a tua ousadia vem com a sujeição a Deus. Amém? E o último entendimento para nós encerrarmos essa mensagem. Então, primeiro, tudo pertence a Deus. O segundo, que nós precisamos ter autoridade e ousadia. E o terceiro entendimento que nós precisamos ter é que a arma da nossa vitória em Deus, a nossa vitória, a arma que nós usamos para triunfar é a palavra de Deus. Sabe, nós não podemos chegar diante do mundo espiritual com a ideia que nós achamos daquilo que devemos falar, a forma que nós achamos que devia ser, mas é chegar e proclamar a vontade de Deus revelada, a sua palavra. Deus vai dizer aí para Josué, no versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite,
para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha o que Deus está falando para Josué. Olha, não pare de proclamar, de falar essa palavra. Pelo contrário, medita dia e noite, deixa ela reinar nos teus pensamentos, nas tuas ações, no teu falar diário. Deixa ela te governar, porque é nisso que vai te fazer prosperar e ser bem-sucedido. É nessa forma que nós vamos travar as nossas batalhas. É declarando a vontade revelada de Deus. É chegar diante de uma realidade tenebrosa e declarar qual é a vontade que vem dos céus para essa terra. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina: Pai nosso, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. É invocar, é trazer a realidade do reino dos céus para essa terra. É nisso, é um declarar de fé. É um declarar de fé, não baseado nas nossas ideias, no nosso entendimento, mas na palavra de Deus. Paulo vai falar em Efésios 6,17, ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a tua arma para guerrear as batalhas. Quando o Senhor Deus fala, tudo se move em obediência à sua vontade. Você é um embaixador do reino de Deus. Teu papel não é levar tuas ideias, mas é a palavra do rei. E quando essa palavra do rei é emitida, tudo se move para obedecer ela. Salmos 36:8 diz que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. É disso que nós estamos tratando. É da comunicação dessa vontade. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, na sua batalha com Satanás, Ele usou a palavra para guerrear. Todas as investidas foi combatida com está escrito. A palavra de Deus tem reinado no seu coração. Você tem meditado dia e noite na palavra do Senhor. Não cesse de falar deste livro. Medite nele dia e noite, para que você prospere e seja bem-sucedido. Sabe, muitas vezes nós ficamos preocupados em repreender o inimigo. É ou não é? Muitas vezes nós queremos mais repreender o inimigo do que estabelecer a vontade de Deus. Nós enaltecemos mais ele do que a vontade do nosso Deus. Nós estamos mais preocupados em saber como que chama o espírito da esquina, do chão da esquina, do que falar e declarar a vontade de Deus. Essa batalha, querido, é sobre domínio e influência, não é sobre medida de força ou de quem insulta mais o outro. Nossas orações devem estar centradas em Deus. Amém? Então, escuta isso que eu estou te dizendo nessa noite. As orações proferidas nesse lugar estão centradas em Deus. Os momentos de adoração estão centrados ao Senhor. Ele deve ouvir a nossa adoração, as nossas orações. É direcionada a Ele. Nós tratamos com o nosso Pai. Nós não temos nada com o outro. Nossas orações, elas devem anunciar a vontade manifesta de Deus. Ore a palavra. Você não sabe orar? Abra a sua Bíblia, pegue um salmo e ore esse salmo. Ore a palavra. Porque é a vontade manifesta de Deus e é aqui que está contido o poder de Deus. Nossas orações devem ser positivas, trazendo a luz e não enaltecendo as trevas.
Era assim que eram as orações apostólicas, as orações dos apóstolos. Eram orações positivas. Quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos. Filipenses 1:9. Paulo aqui, ele ora para que aumente o amor da igreja e não que diminua o ódio. Ele ora assim: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção. Em Romanos 15:5, ele ora pela unidade da igreja, ao invés de combater a divisão. Ele ora assim: olha, que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava aqui, olha, que cesse o ódio, a brigaria no meio da igreja, o irmão que bate boca com o irmão, Deus, não deixa os irmãos brigar. Não, era oração positiva, trazendo luz, enaltecendo a vontade de Deus. Sabe qual que é a diferença aqui? A oração negativa muitas vezes se torna um denuncismo, reclamação, beira a murmuração. Mas a oração positiva, ela edifica, ela traz a luz, traz a vontade de Deus. Nós estamos aqui sendo chamados para invocar a vontade do Senhor sobre nós. Por isso, as realidades espirituais vão mudar, não repreendendo o principado, dando nome a eles, mas invocando o nome do Senhor, invocando a sua vontade sobre nós, dizendo: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, onde há escravidão, nós não vamos ficar ali falando: Senhor, tem espírito tal, escravizando essa pessoa, ela está presa no vício. Isso nós estamos só informando Deus de uma realidade que já está ali, que os olhos carnais estão vendo, mas nós vamos estar aqui concordando com o Senhor, dizendo que venha a libertação do Senhor, que venha o Espírito da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde Cristo está, ali a liberdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. É edificar, é trazer luz. Por isso nós devemos invocar o nome do Senhor, trazer a sua vontade. Nós temos que ser um ponto de ligação entre os céus e a terra. Você é esse ponto de intercessão? Você é esse canal por onde a realidade dos céus passa e é manifesta nesse mundo? Venha sobre nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade. É assim que nós vamos destronar os poderes das trevas. É atraindo a realidade da vontade de Deus e não reafirmando as obras do mal. Já estou acabando. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. João 14,13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Só pede algo em nome de Jesus. Quem pede algo em nome de Jesus está pedindo o que Ele pediria. Se pedir segundo a minha vontade, isso será feito. Está na hora de ter pessoas aqui que discernem a vontade do Pai e estão aqui concordando com essa vontade. O que precisa ser mudado ao teu redor? O que tem te incomodado? O que o Senhor tem te permitido ver? Saia de uma posição de denunciador, reclamador, e vá para uma posição de intercessor.
Nós estamos numa batalha. Tudo já pertence a Deus. Ele já te concedeu autoridade e ousadia no Espírito por Cristo Jesus. E Ele está te dando a espada do Espírito para você batalhar nessa luta e trazer a realidade do reino dele sobre essa terra. Não é a respeito de nós, gente, mas é o que nós carregamos. Por isso, como o Senhor falou para Josué, eu te falo nessa noite, seja forte e corajoso. Se posicione.